Eu vou te convidar aí a abrir a sua Bíblia em Levítico, capítulo 6. Vamos lá no versículo 8. Levítico, gente, está aí fácil de encontrar entre Gênesis e Apocalipse, aí você acha rápido. Amém? Eu espero que vocês estejam felizes, você que está em casa aí com a sua família, que você possa dar um abraço na pessoa que está do seu lado, você possa dar um sorriso, que você já tenha pelo menos dado um bom dia, por mais que não tenha escovado os dentes ainda, tem gente que levanta tarde, né? Mas que você possa sorrir para quem está do seu lado, agradecer a Deus porque você tem uma família, porque Deus lhe deu mais um dia de vida, porque nesse tempo tão difícil você está tendo a possibilidade até mesmo de respirar. Amém? E foi tremendo, esse louvor foi maravilhoso demais, foi muito, muito bom, né? Parece assim algo repetitivo, mas a gente costuma dizer que o Espírito ele se move de uma forma sobrenatural, né? E ele vem com louvor e ele prepara o terreno para que chegue a palavra de Deus e foi maravilhoso. Vamos lá então a palavra de Deus. Então Levítico capítulo 6, no versículo 8, o Senhor diz a Moisés assim, ó, o Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá de ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Versículo 11, me acompanha aí. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Versículo 13, diz assim: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Amém? Você pode fechar os seus olhos um minuto e orar comigo? Deus, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, de estarmos aqui escutando, absorvendo o que vem da Tua parte, Jesus. Nós oramos nessa manhã te pedindo que o nosso coração possa estar pronto a receber a Tua palavra, que o nosso coração possa ser o nosso altar de adoração, que o nosso coração, Senhor Jesus, seja como uma terra fértil nesse momento, recebendo uma semente. Essa semente é a Tua palavra, e que essa semente venha ao nosso coração, e que nós venhamos dar frutos através dessa palavra, em nome de Jesus, Pai. Vai em encontro com cada um que está nesse momento ouvindo essa palavra. Nós te pedimos que, Pai, que tire todo o tampão dos seus ouvidos e que essa palavra possa entrar como vida na sua vida, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém, meus amigos? Vocês ainda estão comigo aí, estão felizes? Gente, eu achei incrível porque enquanto a Stephanie estava ali no final da ministração do louvor, ela começou a falar, né, ela ministrando aqui, começou a falar que Deus ele não nos quer frio, Ele não nos quer morno, Ele nos quer quente, Ele nos quer queimando. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, né? Então ali, essa palavra em Levítico capítulo 6, é Deus exatamente passando para Moisés como deveria ser o holocausto. Gente, isso daí, o que é o holocausto, Luiz? O holocausto no Velho Testamento, né, era a forma de sacrifício, ou seja, toda vez que o ser humano ele errava, que ele pecava, que ele queria, sabe, sacrificar algo, que ele queria oferecer para Deus, que ele queria agradecer para Deus, ele fazia um holocausto. E o que eu acho mais legal e mais incrível da Bíblia é que existem coisas que a gente não consegue, entre aspas, vamos dizer assim, entender. Né? E uma vez eu vi um pregador falando a respeito de algo e eu achei muito interessante. Ele dizia assim, onde a Bíblia é rasa, nós não podemos ser profundos. E nem onde a Bíblia é profunda, nós podemos ser rasos. Então, o Senhor, ele chegou a Moisés e ele mostrou assim, Moisés, esse é o holocausto, eu quero que seja assim. Então, ele deu todas as diretrizes de como deveria ser feito o holocausto. Só que antes disso, antes de Moisés, a Bíblia cita 2 vezes ainda a respeito do holocausto. Ele vai citar a primeira vez para Noé,
se eu não me engano, Gênesis capítulo 8, e ele chega a falar mais uma vez sobre o holocausto, a Bíblia, em Gênesis capítulo 22, para Abraão. Então são coisas incríveis, porque Deus ele só chega para anunciar como deveria ser feito o holocausto para Moisés lá na frente. Então, assim, o Antigo Testamento ele tem coisas incríveis. Talvez as pessoas que fizeram parte aqui do Antigo Testamento nunca imaginariam a proporção e a grandeza da glória de Deus manifesta ali no Velho Testamento. Então, gente, desse texto, eu gostaria de situar 4 pontos para nós analisarmos em cima dele. E o primeiro a ser citado aqui é: o fogo deveria arder continuamente no altar. Então, lá no versículo 3, ele diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, gente, a ordem de Deus é que as chamas deveriam permanecer acesas 24 horas e 7 dias por semana, né? Então, assim, o fogo no altar que Deus estava querendo mostrar ali através dessa palavra para Moisés representava o coração do povo de Israel. Então, o que Deus estava dizendo? Eu preciso que o coração do povo de Israel queime sem cessar. Eu preciso que o coração do povo de Israel queime continuamente. Eu não quero um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Eu não quero isso. Eu preciso que seja um fogo contínuo. Eu quero esse fogo dentro do coração do povo de Israel. Então, isso representava a devoção, a fidelidade do povo de Israel, né? Quando Deus ele passa essas instruções ali para Moisés, ele tá sendo muito claro ao dizer para aquele povo, para dizer para aquela nação, que ele queria que o coração daquele povo ardesse sem parar, sabe, queimasse, e o povo ansiasse, né, tivesse ali ansiando a presença de Deus, ansiando ouvir a palavra de Deus. E aí eu acho uma coisa muito incrível, porque ele usa uma palavra ali que é continuamente. E continuamente, ele não tem intervalo. Toda vez que a gente usa uma palavra assim, continuamente, não existe uma... Como é que eu posso falar? Não existe uma alteração. Quando a gente diz assim, eu preciso de algo contínuo, ele tem que ser uma linha reta, é algo contínuo. Então Deus ele queria algo contínuo. Ele não queria uma alteração, ele não queria um dia embaixo, um dia um pouco mais alto. Não, ele queria as chamas acesas. 7 dias por semana, o mês inteiro, 24 horas. E ele ensinou exatamente isso para esse povo, né? Eu preciso que vocês sejam contínuos. E em cima disso, eu queria te perguntar, nesse momento de pandemia, porque eu sempre trago isso para a nossa realidade. Eu trago isso para a nossa realidade porque o que mais a gente escuta aqui nesse país é o povo dizer que ele não tem tempo. Né? A gente vai perguntar, rapaz, e aí por que você não apareceu na igreja? Rapaz, eu estava trabalhando e eu estava sem tempo e era muita coisa, sabe? Então, o que eu mais escuto é a questão de eu não tenho tempo. Só que agora com a pandemia, o que mais o povo está tendo é tempo. Né? Porque tem lockdown, você fica dentro de uma casa. Agora eu te pergunto, você não buscava a Deus por falta de tempo e agora tem sido algo contínuo? E Deus me fez meditar a respeito disso. O segundo ponto que eu quero conversar com você, eu quero aqui trazer para você, é que ele dizia assim, que as cinzas tinham que ser removidas todas as manhãs. Lá no versículo 11, Levítico capítulo 6, versículo 11, no versículo 11 ele diz assim: depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará as cinzas para o lado de fora do arraial. Então, gente, o que Deus está querendo dizer aqui é que nós temos que ter experiências novas todos os dias. Por que ele passou a diretriz ali, por que ele passou a instrução de que teria que ser feito todas as manhãs? Voltando antes, ele queria que fosse contínuo, ele queria que houvesse todas as manhãs, e ele dizia que você colocará vestes novas, vestes limpas. Agora olha só a instrução de Deus para esse momento aqui. Deus, ele chega e diz assim, o sacerdote que vai ficar encarregado em ir lá e preparar o fogo, preparar a lenha ali para que aconteça o holocausto, aquele sacrifício bem ali, ele tem que trocar suas roupas. Então você imagina, Deus ele dá a instrução
para o sacerdote, para todas as vezes que ele for lá no holocausto, no período da manhã, né, para retirar as cinzas, ele teria que trocar roupa. Agora me diz, como é que a gente entende isso? Deus está dizendo, eu preciso que você coloque roupas novas, né? Coloque roupas de linho, roupas alinhadas, roupas bonitas, para você tirar o carvão. Você acha que ele vai sair daí com essa roupa limpa? Quem é que vai mexer com o carvão e sai limpo? Mas aí Deus, ele queria, o que eu entendo disso aqui? O que Deus revelou ao meu coração a respeito disso aqui? Porque roupas limpas, ele quis dizer, eu preciso que sejam pessoas santas. Eu preciso da santidade. Eu quero que todas as manhãs você acorde com o seu coração limpo, o seu coração puro. Eu preciso que aqueles que estão ali dispostos, sabe, a queimar, a colocar uma nova lenha ali para mim, sejam puros de coração. Eu preciso que vocês estejam limpos, né? Então Deus, ele dá essa instrução. O que é curioso também é que por que tinha que ser tirado essa lenha? Por que tinha que ser tirado as cinzas? Eu não sei se você já fez um churrasco aí, a carvão, ou até mesmo a lenha, ou se você já fez uma fogueira, mas todas as vezes que a gente vai colocar um carvão, ou a gente vai colocar ali uma lenha nova, a gente precisa tirar aquele excesso. Sabe por quê? Porque quando começar a pegar o fogo novo, naquela madeira nova, ou naquele carvão novo, aquelas cinzas, elas começam a subir. E ela vira uma sujeirada para todo lado. Eu estou certo? Você concorda aí comigo? Então Deus, ele dizia exatamente tudo isso. Ele diz, antes de você colocar a lenha nova, eu preciso que você tire as cinzas. Eu preciso que você tire aquilo que está velho, aquilo que já queimou. Sabe por quê? Porque eu não quero sujeira, eu não quero fumaça. Eu quero um fogo contínuo, eu quero um fogo bonito. Então, o que eu vejo disso? Que a lenha que era colocada, vamos supor, no sábado pela manhã, vamos dizer ontem, né? Hoje pela manhã ela tinha que ser retirada. Hoje pela manhã ela tinha que ser retirada e ser colocada novas lenhas, novo carvão, para um novo fogo. Deus ministra ao meu coração a respeito disso, que Ele não quer que nós vivamos de experiências de ontem. Ele não quer que nós vivamos o que aconteceu ontem. Gente, isso é a coisa assim, que eu mais vejo. Às vezes eu vou conversar, essa semana eu encontrei com um rapaz no trabalho, e a gente começou a conversar, e papo vai, papo vem, e a gente entrou em assuntos de bebida, e ele perguntou por que eu não bebia, e eu fui muito delicado, eu expliquei o porquê. Né? Aí ele disse, rapaz, eu também era da igreja, rapaz, eu era uma bênção, rapaz, eu levantava assim no meio da igreja, e eu tinha um dom de profetizar, e papapá. E eu fiquei vindo assim, eu disse, por que quando a gente cita certas coisas, as pessoas se gloriam naquilo que eles faziam, sabe, as experiências antigas. Às vezes você vai conversar com alguém e a primeira coisa que a pessoa diz é assim, rapaz, eu já fui pastor, mas hoje eu estou mais de boa, rapaz, eu cantava no louvor, rapaz. Sabe, são pessoas que elas estão acostumadas a viver com experiências antigas, com coisas que aconteceram no passado, que aconteceram lá atrás, elas até hoje acham que aquilo é suficiente. E quando Deus, ele diz aqui para Moisés essa instrução, que todas as manhãs o sacerdote tinha que retirar as cinzas e levar nova lenha, levar algo novo, ali Deus está querendo te dizer que todos os dias tu tem a oportunidade de experiências novas. Você não precisa ficar colhendo as cinzas do dia anterior, da semana passada, para que mantenha aquele fogo. Amém? Você está aí comigo? Você está sendo abençoado? Eu prometo que eu vou ser breve. Eu não vou passar do tempo. O pastor Wagner já me disse, rapaz, é 30 minutos, mas se você quiser passar não tem problema, mas eu não vou cumprir o horário, tá? Mas eu espero profundamente que essa palavra venha no seu coração, assim como ela veio no meu coração. E eu acho engraçado, pastor Wagner, porque uma vez eu acho que foi o Billy Graham dizendo que foi preciso ele pregar uma palavra 99 vezes para aquela palavra ficar boa. Porque quando eu estava, sabe, orando a Deus, o que eu vou trazer para o teu povo, eu disse assim, mas essa palavra eu já preguei, e eu lembrei disso que Billy Graham disse. Foi preciso eu pregar 99 vezes a mesma palavra para que ela ficasse boa. Eu disse, eita, meu Deus. Então vamos lá. Gente, o número 3, vamos lá. O sacerdote colocava lenha nova toda manhã. O versículo vai ser lá no versículo 12, ele diz, o fogo, pois sempre arderá
sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Aí eu te pergunto, como nós podemos colocar lenha nova no altar toda manhã? E eu acho muito legal isso aqui. Porque, na verdade, Deus, ele não estava pedindo para o povo para eles botarem um fogo. Deus, ele não pedia para o povo botar o fogo. Deus, ele botou, ele criou a instrução ali de colocar a lenha. O que eu quero te dizer nessa manhã é que o que Deus está te pedindo não é que você coloque o fogo, é que você traga a lenha. Porque o fogo, quem vai fornecer o fogo é Deus. Com isso eu quero te dizer uma coisa, mas todas as manhãs, Deus, ele quer o teu coração. Todas as manhãs, Deus, ele precisa que tu traga a tua lenha, para que ele derrame o fogo. Todas as manhãs, Deus, ele quer que o teu coração esteja limpo, com vestes limpas, como ele menciona aqui. Todas as manhãs, Deus, ele está te chamando para que o fogo que ele vai queimar na tua lenha seja contínuo. Ou seja, Deus, ele quer algo contínuo com você. Deus, ele está te chamando para um relacionamento. E aí eu vou dar uma pausa bem aqui para entrar em um assunto com você, né? O que é um relacionamento? Eu sempre dou esse exemplo aqui, pastor Wagner. O que é um relacionamento? Um relacionamento, gente, eu preciso ter uma conversa. Eu preciso conhecer quais são os hábitos daquela pessoa que eu quero ter um relacionamento. Eu preciso saber o que chateia ela, mas eu também preciso saber o que agrada a ela. Eu preciso saber do que ela gosta de comer. Isso é um relacionamento. Se entra uma pessoa aqui, pastor Wagner, nessa igreja, e ela, todos os domingos, ela vem aqui durante 2 anos, e ela senta ali na mesma cadeira, mas ela não fala comigo, nem eu falo com ela, eu não vou conseguir ter um relacionamento com ela, por mais que eu saiba que ela está ali. E assim tem sido a vida de algumas pessoas. Eles sabem que Deus está lá em cima, eles acreditam em Deus, e eles sabem quem é Jesus Cristo, mas eles não têm um relacionamento. Eles não se interessam em chegar e aí, Jesus? Qual é o fogo de hoje? Sabe, eles não têm isso, eles não têm o e aí, Jesus? O negócio tá brabo, tá difícil aqui esse lockdown, mas e aí? O que nós vamos ter para hoje? Eles não conhecem, e muitos dizem assim, mas eu não escuto a voz de Jesus. Eu disse, você nem mesmo sabe o que é a voz de Jesus. Por quê? Porque falta o relacionamento. O relacionamento, o marido para conhecer uma mulher, se todos os dias ele chega, mesmo que ele chegue cansado do trabalho, que ele chegue ali exausto, se ele não sentar na cama dele, pelo menos lá em casa é assim, pastor Wagner. Rapaz, se eu não der ouvido para a mulher lá em casa, eu tenho que parar o final do dia, eu digo, e aí, meu amor, como é que foi o seu dia? Como é que estava o Taylor aqui? Como é que foi o seu dia? Me conta aí. E ela precisa falar. E eu também falo, eu disse, meu bem, meu dia foi assim, assim, assim. Então, isso constrói um relacionamento. Isso constrói, é um afeto, sabe? A gente precisa entender que o nosso relacionamento com Jesus é isso. Então, quando ele diz, todas as manhãs tem lenha nova, ou seja, Deus está te pedindo que todos os dias você busque a Ele, e você vai chegar com a lenha aqui debaixo do braço, e Ele vai chegar com fogo. E aí, meu filho, como é que tá? Assim acontece a nossa vida com Jesus. E aí, meu filho? Tá difícil, né? Mas segura a onda, vai passar. Isso é a gente criar um relacionamento. Então, quando Deus ele chega a Moisés e dá essa instrução de que todas as manhãs era preciso uma lenha nova ali no altar, ele está querendo te dizer, tira toda essa sujeira, deixa essas experiências para trás, porque hoje eu tenho mais fogo. Hoje eu preciso de algo novo da sua parte. Então, Deus ele esperava de nós que nós venhamos todos os dias buscar o seu relacionamento. Eu preciso conhecer Jesus todos os dias. Eu e você, nós nascemos e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para que nós possamos conhecer a Ele. Eu acho incrível porque muita gente questiona a respeito disso, mas diz assim, mas por que Deus não fez o homem sem o pecado? Porque Deus ele não queria robôs. Ele te deu um livre-arbítrio, você faz o que você achar.
Ou seja, ele te dá uma permissão de agir de certa forma. E o que ele espera de nós? Ele não espera de nós o pecado. Ele não espera de nós que nós venhamos nos corromper. Ele espera de nós que nós tenhamos o interesse de conhecê-lo. Esse é o maior, sabe? É a maior coisa que Jesus espera da gente, é que nós venhamos nos achegar a Ele e conhecer a Ele. Amém? Então, gente, e eu acho muito engraçado, eu vou comentar aqui, esse é o último tópico, eu prometo que eu estou acabando, eu tenho ali 6 minutos, vou cumprir. Número 4 diz assim, ó, hoje nós somos o altar de Deus, temos que aprender a tirar cinzas e colocar lenha nova todos os dias. Gente, a minha pergunta para você essa manhã é, como está o fogo no altar da tua vida? Porque isso aqui era no Velho Testamento. O Velho Testamento, ele ensinou o holocausto, ele ensinou esse modo de sacrifício. Só que na Nova Aliança, aqui no Novo Testamento, o altar, Deus ele já não pede sacrifício de animais. O holocausto ele era feito isso, e muitas pessoas dizem assim, mas qual era o interesse de Deus em pedir o melhor bezerro, em pedir o melhor carneiro, e tinha que ser algo sem defeito, e tinha que ser algo perfeito. Sabe por quê? Porque naquela época era difícil você chegar, olhar para o seu rebanho assim e dizer, aquele é o mais bonito, pega ele. Na verdade, Deus, quando ele ensina o holocausto, ele está querendo trabalhar no coração do povo. Porque não pense que é fácil, é como se Deus chegasse para você hoje e dissesse assim, você tem 2 casas? Ok, uma você vai me dar. Isso mexe o nosso coração, isso mexe no coração daquele povo. Então era difícil. Só que hoje, o altar que Deus ele nos cobra, o altar de adoração, o altar de sacrifício, é o nosso coração. É aqui que tudo acontece. É aqui que tudo acontece. Então, o fogo ele é um sinal de purificação. E quando Deus ele ensina que o fogo tem que arder continuamente, ele está querendo te dizer também que você precisa ser puro, você precisa ser santo. Onde há fogo, gente, não há mosca, não há sujeira, o fogo ele consome tudo. Ele deixa tudo limpo. O fogo é sinal de purificação. Então Deus ele está cobrando isso da gente. Eu vou encerrar isso aqui, gente. Eu vou querer orar por você. Talvez você que foi tocado por essa palavra, né? A gente está, acho que lá meu Deus, ao vivo aí pelo Facebook. No final dessa palavra, você que foi tocado e acha que talvez tenha alguém que esteja precisando ouvir uma palavra dessa, você pode compartilhar com ela. Envia aí para ela. Vamos abençoar a vida dessas pessoas também. São momentos difíceis, são momentos em que nós temos vivido vendo testemunho de pessoas que estão mentalmente, psicologicamente fracas, abatidas e estão precisando de um sopro de vida, e talvez seja uma palavra de Deus para a vida dela. Então, gente, eu quero encerrar isso aqui. Nós precisamos tomar decisões, nós precisamos entender que nós precisamos todos os dias retirar as cinzas, trazer lenha nova, e precisamos ser contínuos nisso. Nós precisamos ser contínuos na nossa vida com Deus. Quando eu fui ler a respeito dos holocaustos que aconteceram, quando eu voltei lá em Noé, e quando eu voltei ali no holocausto de Abraão também, onde ele iria sacrificar o seu filho, eu li algo muito legal, e ele diz assim, lá em Gênesis capítulo 22, você pode só me ouvir com muita atenção, em nome de Jesus eu vou te pedir isso. Diz assim, em Gênesis capítulo 22, no versículo 3, ele diz assim, em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. O que eu aprendi com isso aqui, gente, é que enquanto nós não erguermos a nossa cabeça, nós não vamos enxergar o milagre. Nós precisamos ter esperança. Quando nós temos um relacionamento com Deus, Abraão, ele tinha um relacionamento com Deus. E quando ele ergueu a cabeça dele, ele viu, tem um carneiro ali. Tem algo para o meu sacrifício ali. E isso é o que Jesus quer de nós.
Ele quer uma intimidade ao ponto de nós confiarmos completamente. Ele quer uma intimidade, Ele quer que o nosso coração seja um altar de adoração continuamente, gente. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Nesse momento eu vou te convidar a fechar os olhos, se você puder, aí levantar do seu sofá. Se você puder, nesse momento, levantar da sua poltrona aí, poder ficar de pé e colocar a mão no seu altar. Aqui, ó, a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Amém? Então feche os seus olhos e, Jesus, nós te agradecemos, Deus. Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra veio como um refrigério para as nossas almas. Deus, através dessa palavra o Senhor ministrou que nós precisamos ser contínuos. O Senhor ministrou que nós não podemos viver do passado. O Senhor ministrou, Jesus, que nós precisamos ter um relacionamento, que nós precisamos te conhecer todos os dias, Deus. O nosso coração nessa manhã, Deus, é o nosso altar de adoração a Ti, Senhor. O Senhor não tem nos pedido o nosso melhor carneiro, o nosso melhor imóvel, o nosso melhor carro, não, Deus. A única coisa que o Senhor quer é o nosso coração. O Senhor quer o nosso coração, Deus. Nós sabemos que o nosso coração pertence a Ti, por mais que nós tentamos procurar outras fontes de prazer, outras fontes de inspiração, outras fontes de diversão, Jesus. Existe algo no nosso coração que só pode ser preenchido pela Tua presença, Pai. Nós te agradecemos porque o nosso coração tem voltado a queimar, Jesus. Eu oro para que essas pessoas que estão em casa ouvindo a Tua palavra, Deus, que os seus corações voltem a queimar com intensidade. Se existem pessoas que já queimaram continuamente, mas hoje a sua chama está baixa, Deus, eu te peço, toca nesse coração, Deus, que ela possa entender que tudo que ela precisa é trazer a lenha para Ti, Jesus. Toca nesse coração, que esse coração venha queimar, Deus. Se existe alguém, Pai, nessa live, que talvez esteja perguntando, meu Deus, mas eu nunca ouvi falar nada disso. Talvez se existe alguém nessa live, Deus, que nunca entregou a sua vida para Jesus, eu também quero orar por você. Se você tem vontade de conhecer esse Jesus que nós pregamos, nós não estamos aqui pregando uma religião, nós estamos aqui pregando a respeito de Jesus, é a palavra de Deus. Eu quero orar por você. Deus, toca no coração dessas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que elas possam ter novas experiências, que elas possam ser tocadas onde elas estiverem agora, Deus. Que as suas vidas sejam transformadas assim como a minha vida foi transformada. Eu oro, Pai, para que a Tua bênção venha sobre a sua vida. Jesus, toca nesse coração, transforma esse coração em um altar de adoração, Deus. Transforma esse coração em uma terra fértil para receber a Tua palavra, Deus. Toca essas pessoas no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Continua, Pai, continua queimando o nosso coração. Nós queremos o nosso coração queimando de amor por Ti, Jesus. Nós queremos o nosso coração queimando, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, fazendo essa live, pela oportunidade de estarmos aqui pregando a Tua palavra, Pai, chegando a diversos lugares, através da tecnologia, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Amém. Amém.